Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política. Podcast aqui do Preto no Branco, semanal, com os nossos convidados. E hoje recebemos com satisfação o professor Marcos Vinícius, empresário, político, cidadão cascavelense, pessoa que tem uma história já particular, pessoal, pública também. E por isso, professor Marcos, a razão de tê-lo convidado, o senhor está aqui, assim como outros antes e outros que virão depois, para que nós possamos aqui desnudar um pouco do que é que o Marcos Vinícius está hoje preocupado em projetar, não só na iniciativa privada, onde sabemos é um multiempresário, mas também na questão pública, que teima em persistir e insistir, no mínimo, em acompanhar e, às vezes, em concorrer. Já foi testado nas urnas e agora nós estamos aí às vésperas de ter uma confirmação. Vem de novo para a próxima eleição para prefeito, não vem, enfim. Mas agradecendo a sua presença aqui, perguntando inicialmente como é que está a dona Indiara, como é que está a família e agradecendo a sua presença conosco. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Graças a Deus, a família muito bem, minha esposa que eu amo, adoro, a Indiara, meus 6 filhos, né? Todos eles muito bem, todos juntos, nós temos aí trabalhado bastante, muito, mas muito mesmo, viu, Miguel? Muito bem, então para começar já, e aqui a nossa entrevista é assim, eu vou me metendo no assunto, o senhor vai me cortando, claro. E o pessoal de casa vai ouvindo. Nós falamos na dona Indiara, conhecemos, admiramos, até não só pela união do casal, família, enfim, mas pela sua capacidade empresária, ativa, né? Militou bastante tempo, não sei hoje como é que está a questão dos investimentos na área da educação, já vamos falar nisso. Mas há uma conversa, que não é só de bastidores, de que ela poderá ser a futura primeira-dama de Cascavel. Já conversaram os dois sobre isso? Olha, a Indiara tem todas as prerrogativas, né, para exercer um papel importante aí de trabalho e tudo, não tenha dúvida disso. E é uma pessoa que hoje está dedicada, tem feito vários trabalhos nesse sentido, uma pessoa que gosta muito de servir a outras pessoas, de estar junto, de estar ajudando as pessoas. E isso daí é algo que eu admiro muito nela. Então, é uma pessoa fantástica. Mas faz isso sem pretensões assim, né? Nenhuma, a não ser ajudar na questão do social. É o que a gente testemunha, isso é verdade. Como isso também é o senhor, né, nesse sentido. Mas para ela ser primeira-dama, ela teria que ser, então, ligada com um prefeito. Seria aqui no caso, estamos falando de Cascavel, estamos falando do marido, Marcos Vinícius, e então vamos à confirmação sobre essa questão. É prefeiturável? Continua sendo, porque o senhor já anunciou, já disse. Aliás, seus partidários, o senhor é presidente do PSB. Exato, Miguel. Não PSD, que às vezes a gente fala, é PSB. E lá atrás isso foi dito, mas de lá para cá o tempo passa, enfim, dizem que 12 meses, 14 meses, até o outubro de 2024 está longe, mas o senhor está atento a isso? Poderia nos confirmar, comentar sobre as suas pretensões? Pois não, Miguel. Primeiro de tudo, com muita certeza, mas muita convicção mesmo. Eu tenho hoje um sonho, mais um sonho de ver essa cidade cada vez mais crescendo e se consolidando. Eu acho que hoje o prefeito que nós temos aí, o prefeito Leonaldo Paranhos, foi uma grata surpresa. Por que surpresa? Porque a gente esperava que ele fizesse um bom trabalho, mas ele não fez só um bom trabalho. Ele fez um excelente trabalho, tem feito um trabalho fantástico. A nossa cidade tem se preparado cada vez mais para esse crescimento que ela vem vivenciando e o que nós esperamos que ela continue assim. Então eu vou ser muito sincero, Miguel. Se hoje o prefeito Paranhos ele pudesse ter continuidade, se ele pudesse ter mais um mandato, eu estaria abraçado a esse projeto porque seria um projeto o melhor para Cascavel. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho a convicção disso. Agora, como ele não pode ir para a reeleição, então nós temos que ter alguém à altura para que dê continuidade a esse trabalho, para que esse trabalho possa continuar acontecendo e evoluindo.
Porque Cascavel está num momento mágico, um momento muito bom por tudo que já foi feito por ela e agora para que ela possa continuar nesse caminho. Então, o que nós temos agora é que construir juntos, esquecer questões ideológicas mais para lá, mais para cá, né? Esquecer isso agora e nos unirmos ao redor de um único objetivo, que é o objetivo de manter Cascavel nesse caminho, nesse rumo. E eu sou um soldado desse projeto, à disposição de contribuir com o que for preciso e necessário para que Cascavel continue assim. Eu moro aqui com a minha família, eu quero continuar morando aqui com a minha família e eu preciso, como todos os cascavelenses que amam essa terra, que isso aconteça. Já já vamos comentar com o professor Marcos Vinícius a respeito da sua experiência exatamente na questão pública, que ela é consistente. O senhor já foi secretário municipal de educação, o senhor durante muitos anos esteve participando ativamente das campanhas políticas que nos precederam, e todas elas com planos de governos que obrigam aqueles que estão lá trabalhando a aprender sobre legislação pública, entender, porque hoje e no oba-oba, assim, e tem uns que dizem aí que o Leonardo Paranhos, ele vai apontar o dedo para o caboclo e dizer que ele vai ser o meu sucessor. E aí todo o eleitorado, hoje somos 350 mil habitantes, estamos aí com 230, 240 mil eleitores, os 80% que sacramentaram o Paranhos na reeleição olhariam para o caboclo e diriam, ele será o prefeito. Eu acho que não é bem assim. E lhe pergunto, o senhor que tem uma experiência dentro e fora já disso tudo, não funciona bem assim. O caboclo tem que ter a sua densidade e a sua consistência, né? Porque senão nem o Papa consegue eleger. O que o senhor nos diz? Quem acredita que o Paranhos fizesse isso aleatoriamente está completamente errado. Não é do perfil dele. Ele tem uma responsabilidade com essa cidade que ele tem demonstrado isso em todas as suas ações. E não é nesse momento agora que ele erraria, apontando aí para uma pessoa qualquer que seja ela. Eu, inclusive, me coloco nessa condição. O prefeito Paranhos, eu não tenho dúvida, ele estará ajudando a construir um projeto que dê continuidade ao trabalho que ele vem realizando. E aquela pessoa que eventualmente se enquadrar aqui dentro, ou aquelas pessoas que vierem a se enquadrar nesse encaminhamento, ele poderá sim contar com a ajuda do prefeito. Não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque o objetivo dele é a cidade, é o município que ele mora, são os objetivos políticos mais saudáveis, salutares para o desenvolvimento de nosso município. Então, ele não vai apontar e vai dizer, olha, eu vou te transformar em prefeito. Não vai fazer isso com ninguém, não teria sentido isso daí. Mas não tenho dúvidas que ele vai sim ajudar a construir um projeto que dê continuidade ao bom trabalho que está realizando. Aí tem um espaço importante, assim, que a gente costuma dizer, precisa combinar com o povo, né? Claro. Porque a urna vai ter o voto, né? Mas o povo quer o bem do seu município. Certo. Portanto, a partir do momento que é uma construção de um projeto que vai ao encontro desse anseio popular, está se combinando com o povo. Inclusive, tem uma responsabilidade bastante grande. Estamos aqui com a edição desta sexta-feira da Semana do Preto no Branco, onde, entre as notícias, uma delas vem com destaque, e está até na capa, que o Jadiro coloca, em relação à pesquisa feita agora, recentemente, e que coloca o prefeito Leonardo Paranhos de Cascavel como o prefeito número 1 entre os prefeitos do Brasil. Essa é a informação da pesquisa, é a repercussão da notícia. E veja, isso é uma coisa fantástica. Fantástico. Olha a responsabilidade e o peso que passa para o seu ombro, como um pré para o Renato Silva, o Pacheco, o Gugu, o Alessio e outros tantos ligados à administração municipal. E mostra o compromisso do prefeito Paranhos com o seu município. Em primeiro lugar, ninguém chega a uma condição dessa simplesmente querendo alcançar isso politicamente, se divulgando. Não. As pessoas, para se chegar aqui, têm que ter ações que o levam até aqui. Sim. Porque o povo não é burro. O povo não é bobo. Ele sabe quem defende de fato os seus interesses. E o eleva a uma condição de líder, de liderança, para que aquelas ideias, aquele exemplo possa ser seguido. Dizem que o prefeito Paranhos, estamos falando dele, podemos estar falando de outros nomes ou de outros prefeitos do Brasil, é muito bom em transformar toda a sua atividade, o seu esforço, enfim, em peças de marketing.
E nós, antes do programa, falávamos aqui da necessidade de se divulgar as coisas, né? Professor Marcos Vinícius. É fundamental, Miguel, mas agora só um detalhe, se me permite. Ninguém, você pode contratar toda a mídia do mundo. Sim. Mas se você não tiver o que divulgar, não adianta nada. Agora, não resta dúvida que é fundamental você divulgar aquilo de bom que é feito, até para servir de exemplo para o restante do nosso país, que tanto carece de boas lideranças. Que tanto carece. E o prefeito Paranhos é uma excelente liderança que hoje tem se demonstrado naquele trabalho que ele vem realizando e que não pode morrer aqui. Ao contrário, essa liderança ela tem que ser demonstrada agora e galgando-se outros cargos a nível estadual, que ele possa demonstrar essa continuidade em outras funções. Citei alguns nomes aqui, gostaria de ouvi-lo, claro que não precisa... Aqui não precisamos que o senhor analise um por um, mas assim, são nomes de peso, né? São nomes conhecidos e tal, são os prefeituráveis ligados ao grupo da administração municipal. O senhor tem algum receio de ir para ombro a ombro, de ir para uma disputa, entre aspas, assim, no sentido de buscar o consenso? Porque se tiver que ter consenso dentro do grupo, significa mais facilidade no resultado e nisso que o senhor disse que precisa continuar. Se dividir o grupo... A matemática, ela não deixa dúvida, vai facilitar um eventual opositor que venha de fora aí. O senhor tem algum medo do Renato, do Gugu, do Pacheco, do Alessio? Não, muito pelo contrário. Eu, primeiro de tudo, eu elogio qualquer uma dessas pessoas que coloque o seu nome à disposição para uma tarefa como essa. Não é fácil. Hoje, você fazer política em nosso país, você já começa ruim. Eu sofri muito, Miguel, porque você sabe muito bem, eu sou empresário, acostumado lá a trabalhar o dia e noite, pagar meus impostos direitinho, fazer as coisas todas corretas. É difícil nesse país, muito difícil. E aí, quando você se aventura, colocando seu nome à disposição para concorrer a um cargo público, eu passei por isso. Eu cheguei em lugar assim que eu chegava, olhava a pessoa, ia lá cumprimentar para falar das minhas propostas, o cara olhar para mim e falar assim, não dou mão para ladrão. Rapaz, que foi, aquilo bateu, mas sabe, a vontade que dava era de baixar a cabeça e ir para casa e não mexer mais em política. Porque, caramba, eu não estava ali para roubar nada. Ao contrário, estava ali para colocar meu nome à disposição para realizar um trabalho naquilo que eu acredito. Largando de lado aquele meu trabalho, onde eu ganho o meu sustento, tudo direitinho, para me dedicar a uma missão. Mas aquela pessoa, quando fala isso, coitada, ela não tem culpa. Pois é. Ela não enxerga o todo da política, ela enxerga alguns exemplos que ela vê na TV. Sim. E olha, é mais um que está vindo aqui. Só que isso desqualifica a política. Então, quando a pessoa coloca o nome dela hoje, ela já merece a nossa consideração, porque isso não é fácil. Então, qualquer uma dessas pessoas que hoje estão aí colocando, merece o meu respeito por isso, em primeiro lugar. Agora, dentro desse agrupamento, eu defendo de que a gente trabalhe, primeiro de tudo, um projeto. Dentro desse projeto, você falou muito bem que a gente consulte a população, aquele dentro desse agrupamento que melhor representa a condição de dar continuidade ao trabalho que está sendo realizado e que possa realizar o projeto que está sendo também idealizado. Isso é que eu defendo. E qualquer um que não aceite isso, aí está se trabalhando para ele próprio e não para o projeto que nós estamos defendendo aqui. Nós temos as pesquisas, acabamos de citar uma, coloca o nosso prefeito Leonardo Paranhos numa honrosa posição de primeiro lugar entre aqueles que são mandatários nos municípios brasileiros. São mais de 5 mil municípios, né? Mais de 5 mil. Agora, professor Marcos Vinícius, tem gente que diz que pesquisa, eu vou dar o nome, é bom assim a gente sempre falar o nome, Roberto Requião de Melo e Silva. Ele fala assim, picanha se compra no mercado, pesquisa se compra no instituto. E muitos pensam assim. O senhor pensa o que de pesquisa? Tem preocupação com pesquisa? Aliás, o senhor nem está sendo colocado na relação dos nomes hoje. Uhum, é verdade. Primeiro porque ainda não colocamos nosso nome, nosso partido ainda não fez isso, nós ainda estamos no processo de discussão, consolidando a nossa chapa de vereadores para que ela esteja preparada, para que a gente possa daí sim colocar o nosso partido dentro desse contexto que está sendo colocado aí. Agora, pesquisa é algo científico.
Como qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, você pode ir lá e comprar um produto e aquele produto ser falsificado, ser mentiroso e assim por diante. Mas o que você vai comprar é o produto verdadeiro. Então, uma pesquisa científica, ela tem o seu fundamento, ela tem uma margem de erro e se ela foi executada com os parâmetros científicos, a margem de erro estará acertada. Lembrando que uma pesquisa avalia o momento, é uma fotografia com uma tendência que você pode evidenciar, mas não é uma certeza. Sim. Porque um voto que você tem aqui hoje, um dia depois, dependendo da Certíssimo. circunstância, pode inverter completamente. Certo. E portanto, eu acredito sim nas pesquisas sérias. É claro que acredito. E vejo com importância a pesquisa porque ela vai orientando. O que nós não podemos é usar a pesquisa mentirosa para tentar influenciar, Ludibriar aquele mal informado que nós que falamos aí há pouco. acompanhar a maioria, aí sim, aí é um erro, é uma fraude. E isso não é aceitável. Falando em pesquisas, falando em nomes, e evidentemente que fico aqui bastante confortável para tocar no assunto, e sei que o senhor também não tem nenhum prurido em relação. Nas últimas pesquisas aí, Edgar Bueno, ex-prefeito de 3 mandatos, com quem o senhor trabalhou, estivemos, aliás, lá também atuando na equipe, depois de um período assim, sumido, desaparecido e tal, ressurge e está aí na liderança, nos vários cenários que estão sendo analisados. E isso um pouco mais e um pouco menos, dependendo da pesquisa, como é que é feita, onde que é feita e quando que é feita. Então, isso colocado, lhe pergunto, já deu para o Edgar? Ele não tem mais vez? É o velho? O mote da administração municipal é a seguinte, um passo atrás jamais, só para frente. E eu quero crer que estão querendo dizer que não podemos pensar em reeleger Edgar Bueno. Qual que é o conceito que devemos ter em relação a isso? Bom, primeiro, eu vivenciei, eu fui secretário do Edgar, fui secretário da Educação e secretário do Planejamento e Comunicação. Né? Então, conheci bem o governo dele por dentro. Um governo sério, na minha opinião, em todo o tempo que eu estive trabalhando com o ex-prefeito Edgar Bueno, com certeza absoluta, eu só posso elogiar o trabalho dele. Um trabalho sério, um trabalho dedicado, ali ele dedicou uma boa parte da vida dele. Muitas das coisas que ele fez são a base para o desenvolvimento desse nosso município, que possibilitou ao prefeito Paranhos como fazer os anteriores sua a construção, ele fizeram como os também, anteriores né? a ele. É verdade, como isso é foi verdade. feito pelo Salazar, pelo Jaci, pelo nosso Tolentino, né, que tanto se dedicou a esse município, todos eles deram a sua contribuição. Então, quanto a isso, eu tenho uma tranquilidade muito grande de fazer essa afirmação que eu estou fazendo aqui. Agora, o fato dele aparecer na pesquisa com isso, que também eu considero natural. A pesquisa, nesse momento, é quase o seguinte, de quem que você se lembra mais? Certo. Eu me lembro do prefeito Edgar, foi prefeito 3 vezes. E o senhor sabe... muito natural O senhor sabe isso, que né? a pesquisa tem dito o que acabamos de falar ali atrás. E o senhor disse na abertura do programa, o senhor lembra, né? Que se Paranhos pudesse ser, pelo 3º mandato consecutivo, né? Edgar já foi 3, mas intercalado. Claro, 2 né? e depois intercalado. Não haveria dúvida, porque hoje o pessoal pergunta assim, o Paranhos é candidato de novo? Porque se for, eu voto nele. É verdade. Tanto é que ele aparece na pesquisa com 17%, nessa última agora. E aí, então, Não é verdade? depois disso, e aí pega o entrevistador e cita os nomes, né? Inclusive, esperamos que em breve o seu nome esteja lá no disquete. Cita os nomes, A, B, C, e fala Edgar. Daí a pessoa fala, Edgar, porque lembra do Edgar. É o que o senhor está dizendo. É verdade. Nada contra capacitação, Não, nada contra reunir condições, os demais pretendentes sejam... E é natural que os que vão aparecer, os que já ocuparam o cargo, como é o caso do Edgar, os que estão ocupando algum cargo, os deputados aparecem também mais do que aparecem outros. mais ou menos os deputados, bem também, né? tudo proporcionalmente Então, a essa exatamente, visibilidade. exatamente. Agora, é isso que ela mostra nesse momento. A pesquisa vai ter uma demonstração efetiva quando nós tivermos as pré-candidaturas bem posicionadas, cada um dos partidos, Certo. tudo direitinho, e a partir daí, aí sim, as pesquisas vão mostrando a tendência de cada um desses candidatos na consolidação. Mas eu não tenho dúvida, Miguel,
que a população, o que ela deseja nesse momento é justamente um candidato que possa representar um projeto para Cascavel, que a contemple todas as suas áreas importantes e fundamentais, garantindo a continuidade do trabalho que está sendo realizado. Nada de voltar para trás. Nada de voltar para trás. Se tem que fazer avançar, uma obra grandiosa ou uma licitação complicada, como lixo, como transporte que a gente sabe e conhece, tem que se pegar o que hoje é de estudo, de pesquisa. Exato. E projetar para frente. Né? Exatamente. E nisso o senhor é muito bom, né, professor? O senhor enxerga longe, estuda. Eu diria para você que eu tenho bastante experiência em gestão, né? Hoje eu administro várias empresas dentro do nosso grupo empresarial. Temos empresas em Cascavel, temos empresas em vários municípios, em todo o território nacional. Hoje nós estamos aqui em Cascavel, estamos em Palotina, Francisco Beltrão, estamos em Pato Branco, Chapecó, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Paranaguá, enfim, Araucária, Campinas, São Paulo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Sinop, Sorriso, Três Lagoas. Também, né? Também. Lá, então, em Urucu, lá no Amazonas. Então, nós estamos com empresas espalhadas nesse país inteiro, graças a Deus, com dificuldade, viu, Miguel? Com dificuldade, como todo mundo, trabalhando muito, crescendo, gerando empregos, que é uma responsabilidade do empreendedor. Certo. E, portanto, nesse sentido, nós temos experiência em gestão. Um município, para ser gerido, ele não exige só essa experiência. Veja, né? A Prefeitura de Cascavel, o senhor sabe disso, hoje está com 9 mil funcionários. Exato. Hoje, o orçamento do ano de 2023, a previsão orçamentária, tem aquela questão de arrecadar e tal, embora já haja uma previsão de rombo aí na ordem de 200 milhões de reais, o que é muito preocupante, não só para o atual prefeito, que está apreensivo, mas para todos os senhores que querem disputar uma próxima. Como é que vai ser quando assumirem a prefeitura, né? Mas é 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, mas qualquer um pode ir lá administrar. Não é qualquer um, não. Ao contrário. Tem que ter experiência. Se ele não tiver experiência, ele entra lá e rapidamente. Nós temos um município endividado que não consegue fazer uma obra, não consegue pagar em dia os seus funcionários, não consegue gerar uma promoção, não consegue fazer com que o município continue avançando e gerando novas empresas aqui dentro, trazendo novas empresas de fora, gerando mais empregos com mais renda. O que é o que os municípios fazem crescer com sustentabilidade. Sem falar no engessamento, porque o senhor, nos seus negócios, à frente do seu grupo, em 2 palitos, o senhor resolve uma pendenga. No poder público é diferente. No poder público. E muito diferente, viu? Muito diferente, Miguel. Sabe por quê? No poder público, volta e meia, você se defronta com situações que são o seguinte. Olha, se você fizer isso, você vai estar cometendo uma ilegalidade. Porque é muito difícil no poder público você tomar uma decisão e ter ela com certeza absoluta da sua legalidade. Agora, sempre o administrador tem que ter em mente que o interesse público tem que prevalecer. Permanentemente. É ele que tem que prevalecer, não o contrário. Porque às vezes se faz dentro da legalidade, mas algo que contraria o interesse público e atende interesses privados e particulares. Portanto, o interesse público tem que prevalecer. E aí é nesse instante que o administrador público ele entra com 3 situações. Primeiro, gestão. Ele conhecer de gestão para saber a melhor decisão e projeto. Segundo, a sensibilidade política. Porque não adianta também o cara ser um técnico, gestor, entrar lá dentro e não ter sensibilidade política. Não é isso que a gente precisa. Ele tem que ter sensibilidade para atender a necessidade da Dona Maria, lá do bairro Interlagos, que precisa acordar de manhã e às vezes levar o filho lá numa creche a 10 quilômetros de distância de onde ela mora. Ele tem que ter sensibilidade para buscar atender os anseios da Dona Maria lá no Interlagos. A sensibilidade. E, finalmente, o terceiro, com a gestão e a sensibilidade política, que é a capacidade de enxergar o interesse público e agir dentro do máximo de legalidade possível, para que ele possa resolver e fazer os seus projetos. E isso daí exige, portanto, experiência em gestão,
em gestão privada, experiência em gestão pública e E uma sensibilidade associação política. das duas coisas depois, que convenceu o povo, né? Porque o povo é que vai votar. E aí assume uma prefeitura e se não tiver uma equipe para ajudar, pode ser o Marcos Vinícius, pode ser qualquer um outro campeão em gerenciar negócios, mas se não tiver uma equipe para escudá-lo, Não vai para frente. não importa que seja a nossa aqui, a quinta maior, a caminho de ser a quarta maior prefeitura do Paraná, ou uma prefeitura menor, vai dar problema. Tem que ter equipe também. Agora, tem gente que fala assim, mas você vai falar com o Marcos Vinícius? Sim, claro, tá aí a liderança. Mas o Marcos Vinícius, ele só pensa nele, ele só se mete nos assuntos aí para ganhar. Quando é que o Marcos Vinícius perdeu alguma coisa e tal? Veja, ele está lá no aeroporto agora. Ele vai assumir esse aeroporto em 2 palitos. Um cidadão me falou lá atrás, quando o senhor participou, e o senhor hoje tem uma atividade empresarial no aeroporto. O senhor assumiu, disputou e venceu. Exato. E aí tem muitos, só seriam adversários seus, o senhor sabe que eles existem, né? E é natural que existem, né? Fala assim, não, o Marcos fez isso porque ele quer assumir o aeroporto. Acertou com o Paranhos que vai comandar o aeroporto. Então eu coloco isso bem abertamente aqui, não é nenhuma novidade para o senhor também nos falar sobre esse tipo de pensamento, de situação. Um chegou e disse, eu não dou a mão para ladrão. O outro diz assim, não, mas o Marcos Vinícius só quer botar no bolso. A vida não é só isso aí, né, professor Marcos Vinícius? Por gentileza. Bom, primeiro, se fosse só isso, eu nem estaria aqui conversando com você. Não é verdade? Eu estaria lá cuidando dos meus negócios. Nesse momento agora, nós estamos aqui com vários aeroportos no Brasil inteiro. Que nós estamos lá atendendo, que nós estamos abrindo a possibilidade de administrarmos com as nossas empresas, porque hoje nós temos estacionamentos em aeroportos. Isso. Estamos lá em Belém do Pará, não falei Belém do Pará com você. Se você chegar lá em Belém do Pará, se for estacionar o estacionamento de Belém do Pará, é a nossa empresa que está lá administrando. Se você for pegar lá hoje, lá, por exemplo, enfim, espalhado pelo Brasil inteiro. Certo. Então não é Cascavel. Agora, eu moro em Cascavel, é óbvio. Se abrir uma licitação para a administração do aeroporto, eu tenho interesse, eu tenho empresa para isso, para participar. Nós estamos hoje em parcerias no Brasil inteiro. Por que eu não vou participar em Cascavel? Não, Cascavel não. Eu não quero nem saber dessa. Aí é diferente. Mas não. É aqui mais do que em qualquer outro lugar que eu tenho interesse de ver a cidade crescendo. É por isso que aqui eu compro os terrenos, construo, desenvolvo, implanto empresas, gero emprego. Porque isso faz parte do meu conhecimento. Agora, se o senhor vai buscar um contrato público, existem meios e maneiras. E o senhor não leva de casa, nem do bolso, o que o senhor quer. O senhor tem que cumprir uma norma, um requisito. E é licitação, tem lei e tal. E Miguel, tem um detalhe. Como é que funciona isso? É fácil ganhar licitação, professor? Não, e aqui entra um detalhe muito importante que eu acho que é fundamental. Primeiro, se eu fosse um empresário um pouquinho mais sábio enquanto empresário, eu não me meteria em política. Muitos empresários dizem isso para mim, você é maluco? O que você vai meter em política, cara? Você é um empresário, você está aí com muita coisa, você vai entrar em política. Primeiro, se você virar prefeito, você esqueça. Esqueça aeroporto, esqueça o resto, porque você não pode participar de uma licitação sendo prefeito. E é verdade. Concorda? Não pode, você está fora. O senhor estando na razão social... É óbvio, eu estou fora. Vai ter que sair fora de tudo, se for o caso, né? É óbvio. Então não tem sentido. E tem razão quem fala isso. Tem toda a razão. Agora, Miguel, se você colocar aqui de um lado uma empresa, ela vai me gerar tantos R$1.000 por mês aqui, e me colocar a oportunidade de ajudar e contribuir esse município aqui a desenvolver, que eu amo. É de paixão, cara. Qual dos dois eu devo escolher? Eu tenho que seguir minha consciência e meus princípios. Esqueça quem só pensa em roubar e etc, etc. E o meu princípio diz, você mora aqui. Na tua casa, quando você vai colocar alguma coisa, você não coloca uma coisa só para enfeitar. Você coloca porque é importante colocar. Você mora ali. Então eu quero o melhor para o meu município. Eu falo isso de coração. Tanto falo isso que eu sou muito sincero. Se hoje tiver um candidato que eu enxergue nesse candidato uma condição melhor do que a minha para gerir, eu não penso um segundo. É o candidato que eu vou estar apoiando e ajudando. E tenho certeza, já fiz isso antes. E tenho certeza absoluta que a maioria do povo cascavelense também pensa assim. Não pensa como uma parte dele que só enxerga rolo e confusão e participa. Eu estou fora disso.
Completamente. Se eu estou hoje lá dentro do aeroporto, primeiro lugar, eu estou lá dentro em 2 atividades dentro do aeroporto. Uma delas foi em um leilão público federal, pertencia à antiga Varig, foi feito no Rio de Janeiro, na massa falida da antiga Varig. Eu fui lá, participei, ganhei o leilão e assumi a administração do tráfego aéreo. A outra foi do estacionamento, que teve uma licitação. O segundo colocado ofereceu lá 40 mil, eu ofereci 72 mil reais por mês. Sabe qual é meu lucro que eu tenho hoje ali? Eu te mostro a planilha, é negativo. Agora, então, por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu queria participar. Você chega lá hoje no estacionamento, você tem as grades todas colocadas num padrão excelente, todas as câmeras, monitoramento. Hoje lá todos os carros são monitorados, tem o atendimento. Pretendemos ainda investir muito mais. Eu moro nessa cidade e vou, enquanto empresário, participo do seu desenvolvimento. Quero continuar participando. Não preciso ser prefeito para fazer isso. Enquanto cidadão, enquanto empresário, posso fazê-lo. Agora, se eu tiver a oportunidade de contribuir mais, eu exercerei essa oportunidade. Professor, como empresário, é um viés. Como político, outro viés. Mas um complementa o outro. Não tem como dizer que um não pode se meter. Muitos empresários fogem, como se a política lhes fizesse muito mal. E ficam trabalhando os seus próprios negócios e talvez tentando influenciar numa eleição, apoiar alguém e tal, mas sem dar a cara ao tapa. Então, por tudo isso que nós falamos, é que precisamos saber que não é fácil, daqui a pouco, né, se meter em aventuras, querer o que não vai conseguir, o que não tem convicção. O que não é o seu caso, só faço essa observação. Vamos falar sobre o momento nacional, a economia. O senhor está falando de negócios, nós estamos vinculando tudo. E se os negócios vão bem, o fundo de participação dos municípios ele fica gordo, porque ele é formado à base de impostos que saem da circulação dos recursos, compra e venda, seja do que for, estacionar no aeroporto ou estudar na universidade, enfim. Mas hoje, o que acontece? Nós temos uma reforma tributária andando, polêmica, nós temos algumas medidas que o novo governo que aí está tenta implementar, que são necessárias, e temos a sociedade ativa, vendo, opinando, discutindo. O senhor acompanha, tem tempo para saber, pensar e ter opinião sobre o que o Poder Federal está fazendo nesse momento, pela nossa economia? Uma análisezinha sobre isso. Eu tenho a necessidade. Por quê, Miguel? Como a gente investe muito em outros municípios, em outros estados, eu tenho que saber o que está acontecendo em meu país. Porque é óbvio, eu preciso que o Brasil também vá bem. Né? Cascavel não é uma ilha isolada. Ela faz parte de uma federação, né, que envolve todos os estados e forma a nossa União. Muito bem, então essa união tem que ir bem, né? Essa união de estados. E para ir bem tem que ter políticas claras e tudo mais. A reforma, por exemplo, essa reforma tributária que nós estamos vendo aí, essa reforma é sonhada por muitos e muitos anos por todos. Todos, sem exceção, porque nós vivemos uma situação tributária terrível em nosso país. Terrível, Miguel. Eu estou passando por uma agora na minha empresa aqui, que se você olhar assim, fala, que absurdo é esse? Eu te dou um exemplo. Eu tenho aqui o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Cascavel e tenho lá de Caxias do Sul. Então, como eu tenho de Caxias, mas eu emito a nota fiscal por aqui, eu fiquei em dúvida. Eu devo recolher o ISS lá em Caxias ou em Cascavel? Aí o que eu fiz? Fiz uma consulta aos 2 municípios. Consultei Cascavel e Cascavel me respondeu, claro, você tem que recolher em Cascavel. Consultei Caxias e Caxias me respondeu, claro, você tem que recolher em Caxias. Ora, mas eu não posso recolher, né? Eu tenho que recolher um único tributo e não 2. Então, diante disso, o que eu fiz? Eu peguei, entrei na justiça, dizendo o seguinte, olha, eu quero recolher, vou recolher, mas eu não sei para quem que eu recolho, porque é uma dúvida. E aí, deposito isso em justiça. Em juízo. Deposito para que o juiz me diga, olha, o recolhimento ali, o dinheiro já está depositado. E outro detalhe, tá? Ele está sendo depositado pela maior alíquota.
Pode ser que ao sair o resultado seja por uma alíquota menor. E aí uma parte do recurso volta para mim. Muito bem, tudo direitinho. Hoje fiquei sabendo que lá em Caxias, um juiz lá deu uma liminar para bloquear uma conta da minha empresa, dizendo que o dinheiro tem que ir para lá. Mas, gente, está indo em juízo. Está entendendo? É óbvio que é um erro jurídico. Claro, mas aí eu tenho que correr atrás, eu tenho que resolver. Então, isso mostra a dificuldade do empresário hoje, Miguel, de fazer as coisas certas. Aquele empresário bom, que quer fazer as coisas direito. Mas a dificuldade que ele tem. Ele não pode sair depositando imposto em tudo quanto é lugar. Claro. Ele já paga muito. Não digo muito, ele paga o que é certo. Muitas vezes o problema que nós temos é que os impostos são usados erradamente. Eu defendo que os impostos existam, sejam pagos corretamente. Agora, também exijo, enquanto cidadão, que eles sejam utilizados corretamente, que eles se transformem em educação, em saúde de qualidade para a nossa população. E não apenas em um monte de confusão que a gente vê aí por aí afora. Não é verdade? Com certeza. O senhor acha, então, que o caminho está sendo trilhado corretamente? As definições começam a acontecer e já não são 100 horas. Já não são 100 horas. Isso acontece, já passou da hora. Mas elas não vão parar por aí só, porque o cenário que se avizinha é um cenário assim ameaçador, turbulento, muita ameaça, muita discussão, os poderes não estão se entendendo muito bem, e no meio de tudo isso está o marisco, né? E quem que é o marisco nisso aí? O senhor do lado de lá do empresariando, nós do lado de cá a mão de obra, nós todos somos atingidos por isso aí, essa instabilidade, professor Marcos? Somos, e de certa maneira pagamos sim um preço por isso. Hoje, por exemplo, nós estamos com a reforma tributária e eu vejo problemas nela. Ela está ali cheia de problemas. Não precisa ser arrumada, né? Primeira coisa, eu achei que poderia ter tido um pouco mais de tempo de discussão para nós justamente identificarmos os problemas e corrigi-los. Sem sombra de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem que existir. Ela é fundamental que ela exista e se corrijam essas distorções. Dentro dessa reforma que está sendo feita, tem muitas coisas boas. Certo. Agora, também tem coisas que precisam ser corrigidas, alteradas e assim por diante. Temos a expectativa que o nosso Congresso evite as polarizações que ocorreram no passado. Esqueçam isso, minha gente. Porque senão não vai andar. Não, o momento agora é de governar para o povo, para fazer com que o marisco não sofra com as ondas e a rocha. Não, viu, coitado do marisco. Não é verdade? Viu? Vai se arrebentar. É bem isso daí, Miguel. O seu partido é o PSB, o senhor é de esquerda, né? Como é que é isso aí? Tem gente que pergunta, como é que funciona isso assim? O meu partido, o PSB, é um partido de centro-esquerda. Centro-esquerda. É um partido de centro-esquerda. E esse centro-esquerda é muito interessante, Miguel. Pô, você é de centro-esquerda, meu, então não tem nada a ver isso daí. Primeiro, por que a gente fala que alguém é de esquerda? Você sabe, Miguel? Não sei. Não sabe? Não sei. França. Quando você passou a ter ali aquela disputa que você tinha lá, o império formado, lá na França. Um caboclo lá chamado Robespierre juntou um monte de gente lá e tudo, e foi para o parlamento e começaram a discutir. Não, que tem que acabar com esse imperialismo, nós temos que levar para o povo liberdade, igualdade e fraternidade. Correto? Certo. E ali tinha um detalhe. O pessoal que sentava do lado esquerdo do parlamento defendia isso. E o pessoal que sentava do lado direito defendia o império. Tá aí. Tá aí. Então, por isso que hoje a gente usa o esquerda e a direita. Só por isso. Porque nós do povo, viu? Nós não entendemos. Nós do povo, nós perde, ouvimos essa briga, esse negócio de esquerda, meio direita. Miguel, nós não entendemos. O deixa eleitor eu te dizer, comum não entende deixa nada eu te disso aí. dizer. Eu defendo a liberdade de expressão. Eu defendo que as pessoas têm que ter o direito, o mesmo direito de alcançar qualquer lugar. Que ela tem o direito de percorrer, de lutar por aquilo. Não que as pessoas têm que ser iguais. Não que nós temos que pegar tudo e sair dividido por todo. Claro que não tem sentido isso. Agora, eu tenho que garantir que a pessoa que nasce lá dentro de uma favela tenha acesso a excelentes escolas, à saúde, para que ela possa crescer e virar um empresário de sucesso. Isso eu defendo. Isso é de esquerda? Então eu sou de esquerda. Mas peraí. Os de direita defendem isso também. Então. Agora, você defende
a liberdade da economia, você defende que a pessoa possa ter o seu negócio. Defendo. Ah, não, então você é de direita. Pois é. Mas então, peraí. Eu não sei se eu sou de direita ou sou de esquerda, eu sei que eu defendo o que os meus princípios me dizem. Que são a liberdade de expressão, direito das pessoas a crescerem, direito das pessoas acessarem boas escolas, boa saúde, que as pessoas possam construir o seu patrimônio, que esse patrimônio possa ser defendido pela União, então, que tem... Está desenhado na sua fala aqui agora que tudo afunila para um objetivo comum. Todos têm que estar bem no final. E esse é o problema do Brasil, viu, professor? Portanto, você concorda que nós temos que esquecer quem senta do lado Toda esquerdo vida, e quem senta do lado direito? Vamos sentar todos juntos e construir o projeto dessa nação? Com certeza. É isso que nós precisamos. Precisamos falar de educação, então. E o senhor é empresário da educação também, por excelência, porque até na questão catedrática o senhor é professor. O senhor administrou uma universidade, eu sei, acompanhei alguns momentos aí e tal. Como é que está essa questão da educação nesse momento? Por que é que o senhor não tem mais faculdade? Ou tem faculdade? Não tenho, Miguel. Na realidade, você viu, teve um momento em que deu-se abertura às faculdades particulares, nós tivemos todo um projeto. Aí, mais tarde, houve uma proliferação dessas faculdades e tudo. E aí, grandes grupos, né, nacionais e internacionais ingressaram nesse segmento e eu acabei optando por sair desse tipo de atividade. A concorrência ficou grande. Então, com grandes grupos operacionais e tudo mais. E eu defendo que a educação, independentemente de ser privada e pública, ela tem que primar pela qualidade, sempre pela qualidade. E há uma dificuldade disso, dificuldade operacional. Mesmo na particular? Mesmo na particular, tanto na pública ou na particular. Por quê? Porque você tem a questão de valores cada vez mais baixos, aí os professores têm que ser pagos cada vez menos, aí você tem as mensalidades tendo que ser mais altas para dar equilíbrio, isso não fecha, isso é muito difícil. Então, me admira essas pessoas que têm as suas instituições privadas, que conseguem manter qualidade, e isso tem que ser feito. Eu defendo isso. E essas pessoas precisam de apoio, esses empresários, para que isso aconteça. Para que elas continuem mantendo essa qualidade, como nós temos que também exigir isso no serviço público, nas universidades públicas, né? Nós não podemos abrir mão. O ensino, a pesquisa, a extensão, que é esse tripé da educação em qualquer nível, ele tem que existir permanentemente e com excelência. É isso que todos nós temos que defender. Antes de empresariar o ensino superior, o senhor acompanhou bem de pertinho exatamente a realidade dentro da sala de aula municipal, que é a lá do Bairrão, onde não tem empresário tocando. Tem o prefeito, tem o gestor, tem a secretária, tem o professor, tem a comunidade escolar. E o que acontece, professor? O custo disso tem aumentado bastante. E as receitas, elas estão diminuindo. Como é que o senhor pretende, caso vire prefeito de Cascavel, equalizar tudo isso no âmbito, então, do ensino básico, do primário? Tem também hoje os CMEs, que são os pitoquinhos, lá para trás nem tinha, né? Agora tem os do zero até, e tudo precisa ser mantido, pago. E no frigir dos ovos, quem paga é a sociedade, né? A sociedade sempre. Como é que se toca Bom, isso? Primeiro, eu quero dizer que Cascavel hoje tem uma educação de excelência e reconhecida nacionalmente. O senhor gosta da professora Márcia Baldini? Conheço a professora Márcia, um excelente profissional. Já trabalhamos juntos quando eu fui secretário de Educação. É uma pessoa que conhece de educação e sabe o que está fazendo. Quando eu fui vice-presidente, quando eu fui secretário de Educação e fui vice-presidente nacional da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, eu fui, na época, indicado para representar a Undime junto ao Fundef. Naquela época, o Fundef, era o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Nós tínhamos, naquela época, um orçamento de 18 bilhões de reais. Isso há bastante tempo atrás, Miguel. O Fundef, mais tarde Fundeb, ou seja, com todas as transformações, é algo que aconteceu e que ajudou muito o desenvolvimento da educação pública em todos os municípios até hoje. Nós temos que garantir
que essa política continue, que ela seja cada vez mais aprimorada. Nós temos que garantir que a gente possa avançar para a educação em tempo integral para as nossas crianças, porque possibilitam a criança lá do bairro não apenas ter a formação, aquele conhecimento formal, mas acima disso, ela possa potencializar os seus interesses em outras áreas, quer seja na música, na ciência, que ela possa vislumbrar o seu desenvolvimento em uma determinada área. É problema, né? Exato. E com isso nós vamos ter vazia, pessoas... oficina do capeta, já se diz, né? Miguel, Então... quantos países por aí afora se transformaram após investir maciçamente na educação de forma sábia, gerando os resultados fantásticos para esses países? O Brasil tem que fazer isso. Olha, o senhor está sabendo que a verba do Fundeb já diminuiu, né? O prefeito Paranhos está preocupadíssimo. Tem que ter dinheiro do cofre, da conta geral da prefeitura, migrando para cobrir as despesas que antes o Fundeb cobria e agora não. O futuro não é muito promissor. Então, lembrando que esse fundo ele é formado através da captação de recursos, que tem as suas origens. Essa captação de recursos vai para o fundo e é distribuída proporcionalmente ao número de alunos. Por que isso foi criado? Porque antigamente nós tínhamos lá no Amazonas aquele aluno onde um professor ia dar aula e ganhava, por exemplo, por mês, R$200. Enquanto que em outro lugar um professor ganhava lá R$5.000. Então, para evitar essa disparidade em território nacional, passou-se a considerar o aluno com o mesmo custo e desse fundo a distribuição no território nacional, garantindo com isso merenda escolar proporcionalmente, dependendo se era em tempo normal, em tempo integral, e também os seus alunos. Portanto, essa política ela tem que ser aprimorada, mas nunca abandonada. E, por outro lado, a diminuição de recursos aconteceu em todo o território nacional. A pandemia foi uma catástrofe para todos nós. Não tem empresário que não tenha sofrido com isso. Não tem empregado trabalhador que não tenha sofrido com isso. E, portanto, os impostos sofreram, a arrecadação diminuiu e, com isso, diminuiu para todo o território nacional. E na mesma linha de raciocínio, só mudamos uma palavra. Educação... Para um pouquinho, porque o tempo já está ficando curto, e vamos falar de saúde. Vamos falar de porque saúde. Tem tudo a ver, uma coisa ligada com a outra. E os recursos estão curtos na saúde, financeiros, humanos também, salariais e tudo mais, né? E a particular com problemas, o pessoal da particular migra para a pública, e tanto na educação quanto na saúde, uma gestão como a atual da prefeitura coloca muito mais recursos do que precisaria. Então vem o recurso repassado e precisa pegar, garimpar dinheiro da arrecadação própria para fazer os remanejamentos, né? E poder botar dinheiro lá. Desafio e tanto para os senhores, amanhã ou depois, professor Desafio Marcos. E tanto. Mas só que aqui, Miguel, tem um conceito que eu acho que o gestor tem que levar em consideração. Primeiro, educação e saúde são questões públicas, nunca privadas. São questões públicas. A sua saúde, independentemente de quem seja você, é uma questão pública. Porque eu preciso garantir que você tenha saúde adequada e acesso à saúde. Mesmo que eu tenha um plano lá exatamente. E tal, eu tenho todo o direito de ir na UPA. Isso, exatamente. Na Eu tenho que garantir isso para você. Portanto, a saúde e a educação são de interesse público. A partir do momento que eles são de interesse público, eu posso exercer a atividade através da atividade pública ou privada. O que eu quero dizer com isso, Miguel? Eu quero dizer com isso que mesmo um hospital privado, ele vai ter recursos públicos oriundos do SUS, que é um dos maiores sistemas do mundo da área de saúde, um exemplo. Dizem que é o melhor também. Um exemplo a ser seguido no mundo inteiro. É Eu verdade. conheço a saúde e já exerci em outros países, onde já morei. Onde já morei e já tive, né, condições de saúde em outros municípios, em outros países. E o do Brasil é um exemplo SUS, claro, com um monte de defeitos que precisam ser corrigidos. Então, o que nós temos que enxergar agora é o seguinte: as atividades privadas e públicas têm que ter uma fiscalização e gestão pública sempre. Um hospital privado em Cascavel
tem que ter um acompanhamento público para garantir que aquele recurso público que acessa aquele hospital e atende, eventualmente, pelo SUS, que ele seja bem aplicado e aplicado da forma correta, dando a abertura. Cascavel hoje carece. Nós perdemos um hospital, que é o do coração, nós temos aí uma necessidade, nós estamos com um problema ali no hospital de retaguarda, não é verdade? Que nós temos que estar atentos. O município não aguenta mais pagar claro. Conta. Ele está tirando um recurso que ele poderia estar aplicando de outra forma e atendendo muitas vezes o que seria uma demanda do próprio Estado ou da União. Então, o que nós precisamos é encontrar uma solução para isso, junto com o Estado e a União, para garantir que a gente atenda a nossa população. E nós já sabemos que o resultado disso tudo vai ser dinheiro. Dinheiro. Porque precisa ter recursos para bancar e evoluir e avançar. E na contramão da história, nós temos problemas nessa questão econômico-financeira nacional. Muito debate, muita discussão, muita bateção de cabeça, gente discordando, é Banco Central indo para um lado, é a área econômica do governo indo para outro, são as iniciativas privadas, entidades no meio disso tudo discutindo, é o Congresso batendo cabeça também. O quadro não é bom, e assim mesmo o senhor pretende, quem sabe, ser prefeito de Cascavel? Vai ser uma luta e tanto, hein? Miguel, eu só sei que eu quero trabalhar, continuar trabalhando. E vai ter que ter o apoio... Mantendo meus princípios, mantendo a minha determinação, vontade e força. Vai ter que ter o apoio das entidades comunitárias, dos segmentos, que eu também lhe pergunto se deixa a desejar ou não nessa questão de participação. Tem muita entidade forte que só cuida do umbigo. Ultimamente, nós temos observado uma SIC da vida, a MIC da vida, outras entidades ligadas ao agro e tudo mais, preocupados um pouco com o social, indo atrás de discussões comunitárias, mas isso é uma coisa muito recente. Mas se isso não encorpar, não vai adiantar qualificar o processo político, eleger um caboclo preparadíssimo para ser prefeito. Se ele não tiver apoio desse tipo de segmento, ele terá dificuldades. Agora, Miguel, se não tiver a Câmara com ele, e aí é onde eu quero chegar, dificuldade política. Um abraço para o Sidão, que é do PSB, o único vereador do PSB que está lá, tem que ter respaldo legislativo também. Fica à vontade. Sem sombra de dúvida. Aliás, o legislativo tem a obrigação de representar a população, junto ao executivo e às execuções das ações de um plano de governo. Então, por isso, ele precisa ser respeitado e, ao mesmo tempo, ser copartícipe de qualquer projeto. Não tem como alijá-lo disso. E se eu um dia for o prefeito de Cascavel, você não tenha dúvidas de que eu teria uma aproximação com a Câmara no sentido de que a Câmara pudesse me trazer o anseio da população para que eu, com a sensibilidade política, pudesse assimilar isso e, junto com os vereadores, implantar os projetos que atendam a esses anseios. Sem sombra de dúvidas. E, Miguel, a comunidade como todo, ela está aí. Trabalho, nós temos várias ONGs, nós temos hoje várias instituições, como você citou a SIC, a MIC, que hoje trabalham, desenvolvem bons empresários lá dentro, participando. Esse pessoal todo, permanentemente, tem que estar articulado para, junto com o Executivo Municipal, a maior empresa que nós temos no nosso município, então, com maior interesse público, aglutine todas essas forças para que os nossos objetivos possam ser atingidos. E por que esse pessoal se afasta? Por que esse pessoal se mantém distante? São raros, são poucos os que trabalham lá e aí depois a gente vai vê-los numa lista de candidaturas, de discutindo, e muitos acabam desistindo. Mas é um trabalho que eu acho que tem que ser permanente. Tem que ter dois estômagos. Eu acho que tem que ter um trabalho permanente de aproximação de todos, sem exceção, dando uma abertura para que eles possam estar juntos nessa construção. Um tem que chamar o outro para a conversa, né? Isso. Porque o político profissional... O senhor critica o político profissional? O que é um político profissional? Eu nunca vi uma carteira de profissional escrita assim. Político. Mas tem gente que diz, fulano é político profissional. Tal. Conheço. Então, o pessoal tem que se aproximar
derrubar barreiras, quem sabe, né? Eu digo que o político ele tem que estar aberto permanentemente ao diálogo. A grande e boa política é principalmente a arte de dialogar, mais de ouvir do que de falar. E ouvindo, captar os anseios daqueles que estão ao seu redor. Nosso tempo está ficando curto, professor, e vamos utilizá-lo para ouvi-lo a respeito de um segmento que o senhor tem trabalhado bastante de perto, desde o início lá de trás, e tem uma grande preocupação que a gente sabe com ele também, porque tem a ver com a sua atividade profissional, tem a ver com a sua atividade política também, é a questão de família hoje. E nós estamos falando do jovem. Nós falamos do estudante lá, do pequenininho, do CMEI, da escola, mas nós temos que ouvir o professor Marcos Vinícius falar um pouco sobre a juventude hoje, que nós temos aí nas ruas, temos nas escolas, temos aí na nossa sociedade. E uma juventude que nós não temos ali na Agência do Trabalhador se interessando, buscando uma vaga de emprego, mesmo que a Agência do Trabalhador anuncie 700 oportunidades, 800, 1.000, mais de 1.000, e tenham que sair com laço para achar mão de obra para tocar a nossa economia. E a nossa juventude? O que fazer? Uma juventude muitas vezes perdida, né, Miguel? Perdida, buscando se encontrar, tentando se encontrar de toda quanto é maneira, olhando para os lados, tentando encontrar os exemplos a ser seguidos e não encontrando, muitas vezes. É uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. O que está acontecendo? Não só com o Brasil, com o mundo como um todo. São as novas tecnologias, será, Miguel? Com certeza tem uma influência. Até que ponto, né, tem essa influência? O afastamento da igreja. Porque lembre, quando a gente fala aqui de educação, a gente fala de uma educação formal, o Estado pode ir até um ponto, mas ele tem limites. Tem que ser lá de casa. A família é importantíssima, a base familiar é importantíssima para o desenvolvimento desse jovem. Mas a família, se bobear, ela perde o jovem para o mundo. Então, e esse mundo tem que ter uma escora, tem que ter uma sustentação. Eu, particularmente, acho que essa sustentação está na fé. Está em ela crer, acreditar em alguma coisa. Ela perceber que o nosso movimento aqui na Terra é muito breve. Ele é muito rápido, ele não é eterno. É muito rápido. E por ser tão rápido, o objetivo dele não tem que estar em ganhar dinheiro. Não tem apenas, ele tem que trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família, sem sombra de dúvida, mas não é apenas isso. Não tem que estar apenas em ostentar e ter isso, ter aquilo. O que ele precisa de fato é construir princípios, trabalhar em cima desses princípios, evoluir a sua vida e dar uma contribuição com todos que estão à sua volta. Ao fazer isso, ele se sente realizado. Qualquer outra coisa não o realiza, Miguel. E isso que eu estou falando, ele vai acabar encontrando na junção de uma formação de uma boa família, do Estado, através da educação, de boa saúde, e de uma igreja, onde ele possa ser orientado para ter a compreensão e a crença na base de qualquer ser humano, que é a crença em Deus. Amém, professor. E o senhor falando assim, lembrei de mais uma questão, já de antes de nós encerrarmos aqui, que tem a ver com convívio, né? O professor Marcos Vinícius aqui, ele estava no PSB. De repente ele foi lá para o PSD, trocou uma letrinha lá, e partido do governador. Mas ficou brevemente lá. Pergunta, se desencantou com o Ratinho? Não gostou do PSD? O que aconteceu? Não, muito pelo contrário. Eu tenho uma amizade muito grande com o governador, um baita de um caboclo, fazendo um trabalho também fantástico. Será que pode vir a ser presidente do Brasil, o Ratinho? Pode. Tá com o nome aí na lista. Tem todos os quesitos para isso, para almejar isso e tentar conquistar. E se eu puder ajudar, ajudo nessa construção. Tanto o PSD, partido do governador, e o PSB, o partido de apoio ao governo do Estado. Né? Então, quando surgiu a questão de candidatura a deputado federal, eu estive lá com o governador que me fez o convite de ir para o PSB, para o PSD. Marcos, venha
e seja candidato pelo PSB. Mas no fim não foi ser candidato, né? E aí acabei não saindo para essa candidatura e voltei ao ninho onde estavam todos os meus amigos. Estava lá o Sidão, né, que manteve ali a presidência do partido, com todos meus amigos, companheiros, todas as pessoas. Voltamos para lá nessa reconstrução, continuamos dando apoio ao Ratinho, o PSB, e essa amizade cada vez mais estreita. Não mudou nada. E tanto é que o Gugu foi para o PSD, hoje é o presidente aqui local, fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem, né? Nosso Gugu Bueno, grande deputado, que bom que foi eleito, pode representar aí muito bem nosso município. E, enfim, estamos sempre juntos aí na mesma construção, Miguel. Professor, fechamos aqui 1 minuto para sua preleção final e em outras oportunidades aí, dependendo de assuntos e da sua agenda também, vamos nos encontrar novamente aqui nesse espaço. Batendo o guiso, não sei, o veneno da política, aqui não envenenamos ninguém e nem saímos envenenados aqui da nossa conversa, né? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Miguel, a primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: todo veneno, em pequenas doses, ele é um remédio. Capaz? Claro, você cria anticorpos. E eu diria que o veneno de vocês é um baita do remédio e tem ajudado nossa comunidade com esse remédio aí. Não tenha dúvida disso. Miguel, essa construção, colocar à disposição o nosso nome, não é colocando à disposição para ser prefeito de Cascavel. É se colocando o nosso nome à disposição para construir o projeto e a execução desse projeto. Não importa como. Não importa de que jeito, de que forma. Eu estarei ajudando a construir, sim. Com quem quer que Porque seja. nós não falamos também, e o pessoal depois critica assim, mas vocês não falaram das esquerdas que vão ter nomes. Aí tem o Paulo Porto, tem a vereadora Lília, também hoje fala-se, o senhor conheceu, são contemporâneos lá, o Nestor Dalmina, que foi vereador. Nestor Dalmina, o Hernani Pudel, que foi vereador. Então nós não estamos alijando aqui, nós falamos, não estamos pessoalizando, mas todos fazem parte do mesmo pacote. Aí, se o senhor tiver que conversar para lá e para cá, são não tem problema. Todas pessoas que estão colocadas aí com seus pensamentos, ideologias e crenças e que estão colocando o nome aí para trabalhar, para ajudar. O povo tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Prestar atenção no caboclo. Exato. Por isso que nós trouxemos aqui. E no projeto. Por isso que nós estamos aqui concluindo mais um programa, né, Jadir? Que o objetivo é esse. É que o povo de casa ouça, acompanhe e tire as suas próprias conclusões. Um abraço para a dona Indiara e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Obrigado de coração. Encerramos aqui e voltamos a semana que vem.